Boa noite a todos, a quem está aqui presente, quem está acompanhando a gente aí pela web. Bom, meu nome é Edson San Román, sou coordenador da coleta seletiva da Conlurb, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema extremamente importante, que é a coleta seletiva da nossa cidade. Eu já fiz algumas palestras aqui no CRA, e eu tenho sempre convidado você que está assistindo a gente e a desafiar você a participar desse grande projeto da coleta seletiva na nossa cidade, deixando a cidade muito mais limpa, né, com uma consciência maior ambiental e se tornando, lógico, um local melhor de convívio para todos nós que convivemos aqui nessa cidade. Mas vamos lá. O que a gente vai falar hoje aqui? Eu vou mostrar para vocês uma visão geral, né, do resíduo na cidade, de forma rápida e, lógico, aprofundar um pouco mais na parte da coleta seletiva. Vou falar do projeto Selo Azul, né, que é o nosso grande carro-chefe hoje da coleta seletiva e que vai buscar cumprir, né, um aumento, né, da consciência da população aí que consiga trazer mais resíduo reciclado para as nossas cooperativas. E, no final, também, no SCAC, né, eu tive palestrando também junto com nossos amigos de Portugal, falando um pouquinho também do Carnaval. Não tive a oportunidade de mostrar vídeo, o que aconteceu no Carnaval, só falei rapidamente. E aí, hoje, eu vou ter oportunidade, né, o pessoal que estava aqui, inclusive, presente aqui no CRA, não, passa o vídeo. Eu falei, pô, não vai dar, por causa do tempo não dá. Hoje a gente tem tempo para poder fazer isso e a gente vai poder ver também um pouquinho do que aconteceu, não só de tudo que acontece no Carnaval, não é só coleta seletiva, tem toda uma parte de limpeza de todas as áreas, lógico, além da coleta do lixo convencional, vamos dizer assim, mas também o que a gente conseguiu fazer e os resultados que a gente conseguiu atingir dentro da coleta seletiva. Mas vamos lá. Aqui só um pouquinho, né, sobre o Edson San Román. Eu sou conselheiro aqui do CRA. É uma honra para mim poder, hoje, ser conselheiro do CRA, poder trabalhar, né, em prol da profissão. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Você que está assistindo a gente, que não tem o seu registro, faça o seu registro. É muito importante ter o registro no Conselho Regional de Administração, porque a gente, de fato, briga pela profissão e vai lutar cada vez mais pelo espaço do administrador dentro das áreas que são de competência da administração. Sou coordenador, né, da Comissão de Sustentabilidade, né, também coordenador da coleta seletiva, como eu falei, integrante lá do Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Alerj. É um outro fórum muito importante, como dentro do Estado, para a gente poder discutir as questões de sustentabilidade e coleta seletiva está lá dentro, lógico. Coordenador do MBA em Facilities, idealizador do evento Facility Café e sócio da Rende. Tá? Aí deu uma embaralhada ali, a gente acabou nem vendo isso. Bom, eu sempre gosto de falar um pouco, antes de entrar na matéria, falar um pouco da importância do administrador para o mercado, né? Muita gente fala do administrador ser um generalista, né? Mas, por ser generalista, e aliás, teve uma vez que perguntaram para o Max Geringer o que seria melhor, né? Você ser especialista ou generalista? E aí a resposta dele foi o seguinte: olha, o mais importante é você ser um generalista e especialista. E o que ele quis dizer com isso? Que você entenda, no geral, de várias atividades, mas que você se especialize em uma, né? Então, o administrador tem um potencial muito grande, pode entregar muito isso, né? Bom, então aqui algumas experiências, né? Cornet, que é uma instituição da área de real estate, Abrafac, Expo Milano, SOT, que eu fui lá para a Rússia para ver os Jogos de Inverno. Trabalhei na Linde, Shell, Vale, Rio 2016 e na Rende. E agora na Conlurb. Um grande desafio. Bom, então vamos entrar direto no que a gente precisa realmente abordar de tema. Depois, no final, a gente abre para perguntas, né? A gente tem o pessoal com a gente aqui prestigiando presencialmente. Aqui a gente vê algumas perguntas e dúvidas, né? Bom, a gente tem aqui 3 caminhos que hoje básicos a gente segue na coleta da cidade como um todo. Primeiro, lógico, a coleta seletiva. E aí vocês podem perceber que a coleta seletiva, o caminhão tem cor diferente. Muita gente fala para mim assim: Edson, eu nunca vi esse caminhão. Mas é porque a gente nunca deu esse alerta para vocês, né? A partir do momento que você consiga ter o contato com a gente, né, da Conlurb,
especificamente assistir uma palestra falando sobre coleta seletiva, isso acaba mudando, você acaba enxergando, de fato, esse caminhão azul na rua, porque se confunde com outros caminhões de coleta que tem de outras empresas, né? A gente está acostumado com laranja, mas vejam que nosso caminhão azul tem circulado aí pela cidade do Rio de Janeiro, vocês vão ver que esse é o caminhão específico da coleta seletiva. Tá? Bom, então ele recolhe, né, porta a porta. Hoje na cidade a gente faz uma coleta porta a porta, como grandes países do mundo fazem isso, né, coleta porta a porta. Lá para frente a gente vai falar um pouquinho de PEV, ponto de entrega voluntário, que lá fora fomentam muito isso, né, que o cidadão vai lá e entrega seu lixo reciclável dentro de um ponto de entrega voluntário espalhado pela cidade. A gente aborda um pouquinho sobre isso, mas falando especificamente da coleta porta a porta, nosso caminhão passa nas residências, nos condomínios, coleta esse resíduo reciclado, leva até uma cooperativa, e a cooperativa faz esse trabalho de triagem, né, que a gente está botando ali como a parte de valorização, e aí depois reinsere esse material, né, na cadeia circular, né, economia circular, para uma indústria que vai reciclar de fato esse resíduo. Tá certo? E nesse processo, a gente não pode esquecer que a gente está gerando trabalho e renda. Esse é o principal. As cooperativas que a gente atende hoje, são 28 cooperativas atendidas pela Conlurb, na cidade do Rio de Janeiro. Toda vez que a gente está coletando na residência de vocês, a gente está, ou nos condomínios, a gente está entregando para a cooperativa e fomentando trabalho e renda. Tá? E aí tem o segundo caminho ali, que é muitos condomínios e residências segregam resíduo, mas entregam ou para catadores de rua ou para, a gente chama de alternativos, que são caminhões que também vocês vão observar, a gente tem foto de alguns aqui, lógico, guardando sem mostrar placa, sem nada, mas a gente tem, lógico, o que eu recebo de foto durante o dia, meu dia de trabalho, de tem um caminhão aqui coletando isso, tem um monte, porque tem realmente dentro da cidade vários caminhões coletando e a gente chama deles de alternativos. E aí dos alternativos existem alternativos regulares, e aí, quando eu falo regular, é porque ele tem todas as documentações necessárias para poder transitar dentro da cidade. E os irregulares, mas isso não cabe a gente da coleta seletiva julgar. Mas é importante dizer que quando você entrega seu resíduo, o melhor caminho é o nosso, e eu vou explicar por quê, tá certo? Da coleta seletiva e da Conlurb. E os catadores de rua, né? Que também eu vou mostrar para vocês a importância da gente fazer um trabalho social e tentar reinserir esses catadores de rua dentro de cooperativas. E eu explico ao longo da palestra por que é importante a gente fazer isso. E o caminho deles, na verdade, a gente perde rastreabilidade quando a gente entrega esse resíduo, né, para um alternativo, porque você entregou. Muitos condomínios vendem, inclusive, esse resíduo, o que não poderia ser feito. Se a gente começar a estudar e aprofundar em cima das leis e do que é determinado hoje, a gente vai ver que se esse material vai ser reinserido na cadeia produtiva, sim, ele precisa de uma emissão de nota fiscal para poder ser feita a comercialização dele, a não ser que ele não fosse reinserido na indústria. Como ele vai ser reinserido, ele precisaria ter emissão de nota fiscal para efetivamente fazer venda. Além disso, condomínios, é bom ressaltar que condomínios não têm código de atividade econômica para fazer emissão de nota fiscal, muito menos inscrição estadual para fazer emissão de nota fiscal. Então, não é a atividade, né, econômica do condomínio fazer venda de resíduo. Então, isso é algo que a gente vai discutir de uma forma mais ampla, mas o nosso objetivo hoje é educar e tratar do tema para que a gente consiga, né, equacioná-lo dentro da cidade do Rio. E aí vai para um ferro velho, né? Ok, beleza. Edson, mas aí a gente está fazendo o trabalho correto, né? Não está indo para aterro, não está indo para lixão, para aterro, se fosse ainda vai, né? Para lixão e não está ficando na cidade. Ok, mas a gente vai entender lá na frente quais são os problemas que acabam acontecendo quando, de fato, a Conlurb não é responsável por recolher esse resíduo reciclado. E o terceiro caminho ali seria, de fato, do lixo convencional, né? Lixo extraordinário, né? Que vai ser coletado porta a porta, esse é o dia a dia nosso ali, né? O maior volume é esse, e entrega para o aterro sanitário. Tá certo? E a gente mostra também um pouquinho como é que funciona isso na cidade. Vamos lá. Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem,
a gente tem esses 5 pontos, essas estações de transferência da Conlurb. Uma delas, o Ecoparque do Caju, que recebe 40% do resíduo, né, gerado pela cidade lá, nessa estação de transferência. E aí, por que tem essa estação de transferência? Imagina a gente pegar todos esses caminhões menores e levar esse resíduo todo para a Seropédica, né, que é onde fica a Ciclos e o aterro sanitário. A gente teria uma emissão de CO2 muito maior, né, a gente teria produtividade menor dos caminhões. Então, o que a gente faz é concentrar nessas estações de transferência e dessas estações levarem em caminhões maiores, com volume muito maior, até o aterro sanitário. E aí liberando esses caminhões menores para voltar para suas rotas dentro da cidade para fazer a coleta da cidade, na sua logística. Então, o Ecoparque Caju tem, não vou entrar nesse mérito, mas é legal ressaltar que tem vários trabalhos sendo desenvolvidos dentro do Ecoparque Caju, inclusive de metanização, né, onde o resíduo orgânico está sendo feito um processo para poder aproveitar o metano, que é um gás, né, proveniente exatamente desse processo do orgânico, e aí gerar energia. Isso já está acontecendo hoje dentro do Ecoparque Caju. E as outras extrações cumprindo o mesmo objetivo que eu tinha falado, de concentrar o resíduo ali e levar em caminhões maiores para a Seropédica. Tá? Bom, entrando especificamente em números, eu acho muito legal a gente vir, falar do projeto, enfim, mostrar como é que acontece tudo na cidade, mas é muito importante falar de números, e a gente tem. Inclusive, quando a gente fala de ESG, né, as 3 letrinhas que a gente tem falado muito hoje em dia, todo o processo que está acontecendo da coleta seletiva está dentro dessas 3 letras, né, que é o ambiental, o social e a governança. Por quê? E aí eu esclareço aqui. O ambiental, lógico, se eu estou retirando todo esse material reciclado, levando para a cooperativa, eu estou deixando de mandar para aterro sanitário. Então, estou reaproveitando, né, e reciclando todo esse material. Então, lógico, eu estou tratando do ambiental. Do social, porque, lembra, eu levo para quem? Para a cooperativa. 28 no Rio de Janeiro. Então, essas cooperativas são atendidas pela Conlurb, estão gerando trabalho e renda. Então, estou tratando do social. Muitas das vezes, não é a sua totalidade, mas muitos trabalhadores dessa área não conseguiriam ser reinseridos em outras atividades, a não ser essa de coleta seletiva e de reciclagem. Basicamente, fazem a triagem, a separação desse resíduo, a gente vai ver isso aqui como é que funciona também. Então, é o trabalho social, tá certo? E a governança, Edson, onde que está? A governança está porque a gente tem dados, eles são publicados, todo mundo pode checar esses dados, são públicos, né, inclusive, nosso, da prefeitura, então a gente tem governança nisso também. Tá certo? Então, falando 2 dados que nos dão essa possibilidade de falar do G, da governança, né, a gente tem aqui, vejam, 90,4%, isso é um estudo de gravimetria que a gente tem no centro de pesquisa, a Conlurb tem um centro de pesquisa que faz a gravimetria desses resíduos e a gente consegue chegar a esses dados, tá certo? Então, o que aqui está informando? Do que a gente leva, né, o que a gente coleta de reciclado e está levando para as cooperativas, 90,4% é potencialmente reciclado. Tá certo? Se recicla ou não, se tem valor comercial ou não, é uma outra questão. Mas 90,4% desse material, de fato, está indo para as cooperativas, que estão indo para a cooperativa são de materiais potencialmente recicláveis. Ali a gente tem ali outros, e tem perigosos de logística reversa, porque muitas das vezes bateria, pilha, muita gente ainda se confunde, coloca aquilo ali, e isso tem acordo setorial, deveria ter sido feito através de logística reversa, e equivocadamente algumas pessoas colocam ali uma lâmpada eletrônica dessa, uma pilha e bateria, então acaba sendo classificado ali como perigoso, ou logística reversa, remédio. O pessoal acha que dá para colocar ali e mandar para reciclagem. Tá? Então, são esses outros indicadores. Para estratificar o que são os 90, a gente consegue chegar nesses números aqui. Ó. Então, dos 90,4, lembra que eu falei que são potencialmente reciclados? Como é que a gente divide esses 90,4? 32,8% de plástico, 32% ali de papel ou papelão, 3,4% de metal, e aí metal
é importante ressaltar, né, que boa parte desse metal aí é latinha. E aí foi divulgado hoje, inclusive, a gente tem que ficar de olho sempre nisso, né, ainda mais a gente que trabalha com isso, que o Brasil atingiu 100%, né, ano passado foi 90 e tantos por cento, e a gente atingiu 100% de aproveitamento das latinhas. Então, como é que faz isso, Edson? A indústria vai informar quanto gerou de latinha, a gente vai informar quanto gerou de reciclagem. Então, latinha até a gente brinca, falando que latinha é tranquilo fazer parte da cadeia de reciclagem, porque você joga latinha, se você fosse jogar na lixeira, não vou nem falar para jogar no chão que não pode, vai jogar na lixeira, alguém já cata ela antes de cair dentro da lixeira, tá certo? Pelo valor dela, e a gente fala um pouquinho sobre isso um pouco mais à frente. 22,2% de vidro, né? O vidro também, apesar de hoje o papelão e vidro ter um valor muito baixo nessa cadeia produtiva, também reciclável, tá certo? Vamos lá. Outra coisa importante, e que hoje a gente tem tempo para falar um pouquinho melhor, né? No SCAC eu não consegui meio que destrinchar isso. Quando eu falo especificamente de plástico, aqui também é um estudo também que a gente conseguiu identificar. O que a gente está falando de plástico aqui? Isso é legal falar porque muita gente não sabe disso. Eu tenho ali 36% de plástico transparente. Mas tenho os coloridos aqui, 49%. Tem rejeito aderido, que é alguma coisa que vai junto, né? E tem ali o branco. Imagina, se a gente usa amaciante, alguma coisa assim, vem nesse, seria esse ali branco ali, tá certo? Só não vou entrar no detalhe do tipo de plástico, não cabe aqui falar isso, mas é por aí, mais ou menos para vocês imaginarem. Por que isso é importante como dado para a gente? Porque o transparente, quando ele é reinserido e levado para a indústria, ele pode virar qualquer outra cor. Mas se eu tiver o verde só vira verde de novo. O azul só vira azul de novo. Então, a pigmentação do plástico é importante a gente estudar para dialogar com a indústria, se a indústria está pensando, de fato, no design das embalagens, pensando na reciclagem, para não afetar o meio ambiente. Porque se a indústria não olhar desse jeito, isso gera um problema para o meio ambiente. Gera um problema para toda a cadeia, na verdade, produtiva. Tá? Então, hoje existem designers que estão pensando nisso. Quer ver outra coisa que é legal da gente pensar? Fotovoltaica, placa fotovoltaica. A gente está falando legal, poxa, legal, redução de custo, poxa, legal, estou falando, né, de coisas do meio ambiente, né, tal. Vou parar de usar o combustível fóssil, seja o que for, para gerar alguma coisa, e energia, né? Legal, ok. Será que alguém está pensando que essas placas fotovoltaicas vão começar a virar resíduo daqui a algum tempo? Porque vão. Algum dia vai virar resíduo. Alguém já pensou como vai se reaproveitar aquilo? Porque se não pensou como reciclar aquilo, se não tiver um caminho para isso, vai gerar um problema lá na frente. Não agora, mas lá na frente. E o volume é grande, porque o Brasil está batendo o recorde disso. E está se pensando lá na frente o que vai acontecer com isso? É importante pensar. Tá? Senão a gente cria um passivo sem saber qual é a solução. Por isso que o design disso é muito importante. Então, gente, imagina ali os coloridos. Eu estive conversando ontem com a Márcia, que é de uma cooperativa que pegou fogo, infelizmente, semana passada, da COP Bandeirante. E ela falou, Edson, veja, o plástico transparente, basicamente o PET, a PET, a gente toda semana está sendo vendido. Né? A gente consegue gerar volume para vender toda semana. Já o verde, a cada 2 semanas, e o azul, uma vez por mês. Então, além desse problema da pigmentação, você começa a criar dentro das cooperativas necessidade de armazenamento para poder chegar a um volume para criar fardo para poder vender para a indústria. Um outro problema. Só para a gente pensar. Tá? E hoje a gente consegue aprofundar, porque a gente tem tempo para aprofundar. Ali uma questão de consistência do plástico. O filme é muito aquelas sacolinhas, né? Então esse é o plástico filme, ou aquele também de embalagem também. Esse daqui também é um plástico que muitas das vezes a gente não consegue nem reciclar. Né? Ele, por incrível que pareça, muito plástico não é reciclável. Isso é uma outra discussão que a gente tem que ter com a indústria, a gente tem feito isso, conversado com o Fijan, conversado com a FEComércio, para que se pense nisso. Por que a gente está embalando ainda em plástico não reciclável? Ele é coletado, ele é levado até a cooperativa e vira rejeito. Não consigo reciclar ele. Tá certo? Existem outros caminhos gerados lá fora, como a queima, para poder gerar, enfim,
energia, né? Tudo energia, mas não, na nossa opinião, existem várias opiniões. A questão da queima tem que se tomar muito cuidado, porque se a gente começar a falar de queima, pode ser que em algum momento o reciclado esteja sendo queimado por uma questão financeira, econômica, não financeira, econômica. Tá? Então, é uma questão que deve ser discutida com bastante responsabilidade. Bom, composição gravimétrica de plásticos provenientes da coleta seletiva. Então, agora a gente vai dentro do plástico. Edson, por que a gente, lá no meu prédio ou na minha empresa, a gente tem que separar na lixeirinha vermelha, azul, verde, amarela? Por que você não recomenda, e normalmente a gente recomenda segregação simples? Azul para reciclável, cinza para não reciclável. Por que você fala isso, Edson? Porque a cooperativa vai ter que triar. De um jeito ou de outro, a cooperativa vai ter que abrir aquele saquinho que vem da sua residência e vai ter que triar. Não tem jeito. Você, na sua casa, já é difícil eu convencer, às vezes, meu filho de 14 anos a botar no lugar certo. E eu fico de olho, lógico, né? Tem que dar exemplo. Então, muitas vezes eu pego e falo, vem cá, isso daqui é reciclado, não é? É, tira daí, bota lá no reciclado. É um trabalho que nós temos que fazer dentro de casa, um trabalho educacional dentro da nossa casa que a gente tem que fazer. Só assim a gente vai conseguir chegar num nível dos países europeus, que funcionaram com multa também, tá? Não é porque são melhores. Já estão há mais tempo nisso, falando sobre o tema, e também tem multa lá. Lá é complicado. Meu irmão foi há pouco tempo para a Itália, né, com a noiva, e aí me mandaram um monte de vídeo, falaram, se a gente colocar alguma coisa errada, eles identificam e a multa é alta. Que a multa é em euro, né? Ainda tem isso, tá certo? Então, só para vocês terem ideia, a quantidade de plástico que tem são tantos, e a indústria às vezes nem coloca esse símbolo para saber qual tipo de plástico é. Então, seria muito difícil a gente conseguir educar a população. A gente está querendo educar a reciclar. Quanto mais educar, separar tudo desse jeito, tá certo? Mas é só para vocês terem ideia da quantidade de tipo de plástico que tem. Aqui são todas as iniciativas, aí começando a entrar na questão do selo azul especificamente. Aqui são todos os projetos que a gente hoje tem feito na cidade do Rio de Janeiro, buscando o aumento da reciclagem de fato na cidade. Então, a gente tem o Recicla Comunidade, que não é uma ação nossa, é uma ação da Secretaria de Ação Comunitária, mas a gente faz, né, todo o apoio logístico para esse projeto. E é muito importante, eu gosto pra caramba desse projeto. Aonde eu vou, eu falo desse projeto. Eu vivo falando com o pessoal da Secretaria de Ação Comunitária, olha, eu sou fã desse projeto. Que bom que a Conlup está podendo fazer a logística e levando esse resíduo para a cooperativa. Porque, por muito tempo, é difícil a gente comunicar, imagina, para as pessoas que têm mais acesso à cultura, né? Enfim, e aí você vai falar de uma comunidade, né? Tem a cultura da comunidade ali, mas a pessoa da comunidade está querendo saber do dia a dia dela. Ela sai muito cedo para trabalhar, volta no dia seguinte, está cedo de novo para trabalhar, e aí para você dialogar com as comunidades me parece ser um pouco mais complicado, né? Se é difícil dialogar com uma pessoa da Zona Sul e convencer ela a fazer a segregação de resíduo, que tem a cabeça mais tranquila, tem um monte de empregados, você imagina a pessoa da comunidade que está ali, eu tenho que trabalhar para fazer meu dia a dia. Mas esse projeto é muito legal por causa disso, porque você consegue, eu vou mostrar um vídeo para vocês, você consegue inserir na comunidade, nas comunidades, que ela reciclando, ela consegue inclusive ter um retorno financeiro, que não é em dinheiro, mas é através de um cartão social, que ela consegue, através de alguns estabelecimentos dentro da própria comunidade, conseguir fazer aquisição de, sei lá, de um pão, de um leite, de um sabão, de alguma quentinha. Saiu até uma reportagem essa semana retrasada falando disso, da quentinha, tá? Que tinha aquisição. Pode passar para a gente lá? Obrigado. Se não serve, se recicla e de novo vai servir. Se não serve, se recicla e de novo vai servir. Se não serve, se recicla. É isso aí, foi rapidinho. Mas é isso, recicla a comunidade. Nas escolas municipais, a gente viu que no passado havia coleta seletiva nas escolas municipais e depois se descontinuou
a coleta seletiva das escolas. Então, a gente tem dialogado com a Secretaria Municipal de Educação, a gente está voltando a fazer isso. A gente já teve um piloto executado na primeira CRE, né, que basicamente fica no centro da cidade, e está sendo um sucesso. Assim como tudo, qualquer projeto inicia, né, um pouquinho baixinho o volume e tal, hoje a gente já está atingindo um volume muito positivo. Então, é bom compartilhar isso com vocês, do sucesso que isso está acontecendo e do que a gente está fazendo também dentro das escolas, além, e aí não é da minha área, além da educação ambiental, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também está buscando fazer. A gente tem conversado muito com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para fazer essas ações dentro de escolas. E, além disso, até onde eu sei, tem 2 matérias hoje dentro das escolas, né, de ensino fundamental, de consciência ambiental, de educação ambiental. Então, isso é muito legal. É o caminho, é onde a gente está apontando, é onde a gente quer chegar. Além disso, o PEV, né? O que é PEV, Edson? É o ponto de entrega voluntário, que lá fora, né, existem isso aos montes. Só que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de a gente fazer um PEV. Por quê, gente? Só para vocês entenderem a complexidade do negócio. Quando você cria um PEV, e eu já tive em alguns bairros, junto com alguns subprefeitos, para poder discutir isso, e eles queriam muito fomentar isso, mas quando eu coloco um PEV, de repente, numa praça, pode ser que a população entenda que aquilo ali é um ponto de descarte de tudo. E aí você acaba com a praça. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com onde a gente vai poder fomentar PEV. Então, a gente tem conversado com alguns estabelecimentos, para ver se a gente não cria esse PEV, a gente passa na rota e coleta, mas para que a população, de fato, consiga ter pontos, né, para poder descartar seu resíduo reciclado. Tá certo? E ali, especificamente, seriam nas escolas municipais, além de quem a gente treinar e quem faz a merenda e tudo mais para poder separar aqueles resultados de caixa e de embalagem, também para o aluno poder pegar e poder depositar o seu reciclado. Então, a gente está fazendo já também o desenvolvimento desses PEVs para escolas. E a gente está pensando como a gente vai fazer isso para a cidade como um todo. O Recicla Carnaval, e aí eu vou falar do Carnaval no final, mas basicamente já foram feitas algumas ações no passado, mas esse ano eu me senti desafiado a fazer algo a mais no Carnaval e a gente conseguiu, eu mostro no final o sucesso que foi Recicla Carnaval. O Réveillon não é um ambiente controlado, quer dizer, você não pode proibir de ter catadores, você não pode proibir disso, então é um pouco mais complicado, mas a gente fez uma ação em Copacabana com 4 pontos de coleta seletiva no Réveillon. E o Selo Azul, que é quando a gente vai dar um foco hoje aqui para os síndicos e gestores e administradores, lógico. Bom, Selo Azul. Primeiro um detalhe, por que azul não verde? Né? A gente tem uma lei que determina que a segregação simples, eu falei aqui no começo, seja azul e cinza, tá certo? Como a gente tem uma coleta única, a gente não tem logística para coletar cada um tipo de resíduo, nem caminhão bipartido para poder fazer isso, a gente, na verdade, faz uma coleta única, pode consolidar todo o reciclado e a gente vai pegar e vai levar para a cooperativa para que triem e aí façam o trabalho que vocês já sabem que é de vender para o mercado e gerar trabalho e renda. Tá bom, e o que o condomínio, Edson, sempre me perguntam muito isso, qual é a contrapartida, né? O que eu recebo como condomínio de volta? Bom, vocês vão ver aqui os efeitos de quando você não faz. Eu vou mostrar o que está acontecendo quando você não faz. E o que eu posso dizer para vocês é, o que vocês recebem de contrapartida? Uma cidade mais limpa, um ambiente melhor de conviver e pessoas que estão, que nem hoje, eu vindo para cá, passei por vários, nessa chuva, embaixo da chuva, segurando um carrinho para poder recolher um resíduo, para poder, sei lá, ter um resultado, sei lá, de R$100, com um carrinho lotado e pesado. Essa pessoa poderia estar dentro de uma cooperativa, onde tem um local para ele poder se alimentar, ele tem um café da manhã, um EPI, outra estrutura para a vida dessa pessoa. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer junto aos condomínios? A gente vai cadastrar esses condomínios. Hoje, aqui no meio da apresentação, a gente vai ter um QR Code aqui. Quem tiver de casa, quem tiver daqui, vai poder apontar o QR Code ali. Vai jogar para um formulário que vocês vão preencher. E a nossa equipe da gestão da coleta seletiva vai olhar isso e vai entrar em contato para que a gente comece a fazer a coleta seletiva no seu condomínio. Então, hoje, você já vai poder fazer esse cadastro e amanhã a gente vai começar
poder fazer coleta seletiva se o seu condomínio não faz. E Edson, se eu já faço? A gente pode ter um contato mais próximo para poder orientar seu síndico, os seus moradores, para como a gente consegue fomentar mais isso dentro do condomínio. Trabalhar junto com os síndicos no convencimento de aumentar esse volume e a adesão da coleta seletiva dentro do condomínio. Tá certo? E como é que eu faço isso? Além de dar o suporte, a gente tem manual já desenvolvido dos nossos técnicos, para que os síndicos recebam esse manual e aí consigam, apoie ele a tomada de decisão e que ele também consiga, através desse manual, mostrar para os moradores por que é importante ter a coleta seletiva. Tá? A gente vai passar para os síndicos, para que eles consigam passar, né, e para os gestores, para dentro dos prédios, quantas famílias são atendidas. Porque quando a gente não vê o resultado disso, você não engaja tanto. Agora, quando você vê os números, vê uma foto da cooperativa, vê que as famílias estão sendo beneficiadas, aí é outra questão, as pessoas acabam engajando muito mais. Então, a relação das cooperativas, porque a gente vai dar nome lá, vai falar o nome da cooperativa, qual é o endereço da cooperativa, porque isso também dá credibilidade. Muita gente, em pesquisa que eu fiz com o síndico, falava assim, não, duas coisas eu escutei muito. Eu não entrego o meu resíduo para a prefeitura, para a Conlurb, porque o prefeito já tem muito dinheiro. Então, a gente não ganha, a Conlurb, a prefeitura, não recebem dinheiro. Aliás, investem, e investem muito para poder manter essa coleta seletiva funcionando, né, e para dar o apoio aos catadores e entregar esse resíduo aos catadores. Investe muito, não é pouco. O custo logístico pode inviabilizar qualquer projeto de coleta seletiva em qualquer lugar. Esse custo é nosso. Esse custo já é investimento de quem o pessoal está falando que o prefeito ganha dinheiro, não ganha. A prefeitura não recebe nada por isso, pelo contrário, investe. Roteiros. A gente vai passar os roteiros. Muita gente, e eu mesmo no passado, antes de trabalhar na Conlurb, eu sempre gostei da causa, mas eu achava que não passava na minha casa, mas é porque eu estava no trabalho e passava lá 5 horas da tarde. E não tinha ninguém em casa. Mas eu poderia, se eu soubesse que passasse as 5 horas, eu poderia arranjar de alguma forma, fazer com que eu conseguisse entregar esse resíduo reciclado para a Conlurb. Então, lógico, quando eu acabei entrando, eu vi que isso é uma grande necessidade. A gente informar melhor quais são os dias e as horas das rotas. Então, isso a gente vai cumprir no projeto também, informando melhor a população sobre isso, sobre as rotas e sobre os dias e horários. Isso já está hoje no site da coleta seletiva, tá, gente? É importante que a gente tenha um site, né, da prefeitura e especificamente da Conlurb, que tem lá a parte da coleta seletiva, você consegue botar o nome da sua rua e consegue falar qual dia e hora. Se não aparece nada, é porque não tem ainda. Edson, e aí como é que eu faço? Vai ter o QR Code aqui, preenche, mostra lá se é a sua residência ou seu condomínio, e a gente vai fazer a coleta seletiva na sua residência ou seu condomínio. E as cooperativas, né? A gente vai fomentar com que cooperativas estejam em algumas reuniões, não em todas, que se eu tiro eles de lá, eles estão deixando de produzir, né? E aí levar líderes de cooperativa para poder falar sobre o dia a dia deles, porque isso também é importante para que a população entenda que, de fato, não custa nada você segregar seu resíduo e entregar seu resíduo para que pessoas, né, vivam e consigam gerar renda através dele. Esse é o manual que eu falei, que já foi desenvolvido, tá? Ele está em fase final aí. E aqui tem um e-mail hoje também, nosso, da coleta seletiva. Para quem quiser fazer contato, já está aberto o e-mail. Pode tirar dúvida, escrever para a gente vai responder. Tá? Tomara que todo mundo veja isso, tenha suas dúvidas e tire a dúvida com a gente. Esse da remoção de recicláveis, a gente está fomentando a remoção de recicláveis também. Não é de qualquer coisa, de fato a gente vai identificar e informar quais são os resíduos que a gente vai poder coletar dentro do nosso caminhão gaiola. Que são aí, está ali, né? Tá até na foto, geladeira, enfim, freezer, micro-ondas, os eletrônicos, né? Existem 2 cooperativas na cidade do Rio que são habilitadas para fazer esse trabalho, tá certo? Aqui mais os materiais, que a gente faz, inclusive, divulgação em praças, fim de semana. Acessa lá o Conlurb Comunica no Instagram, que a gente divulga tudo sobre isso, tudo. Tá? Então, para você ficar atento aí às divulgações que a gente faz semanalmente. Bom, aí a gente chega nos alternativos. Bom, isso é o que eu tinha falado para vocês. Esses caminhões, pelo que eu vejo hoje na cidade, às vezes levam muito mais do que a gente leva, do que a Conlurb leva de resíduos dentro da cidade do Rio.
E aí a gente não tem rastreabilidade disso. Vejam, a nossa cidade, hoje, tem... ela é muito mal pontuada no Brasil como um todo, é uma das piores, porque a gente não tem informação. Porque eu garanto a vocês que se a gente tiver informação de todo o material que a gente está reciclando hoje na cidade, a gente dá show também, na frente de outras cidades. Mas a gente precisa ter esses dados. E quando a gente manda esse resíduo para um alternativo desse, a gente não passa por nós. Lembra da governança do G? Aí eu não consigo informar, eu não conheço esses dados. Então a gente tem trabalhado em cima disso. A gente pede a consciência dos síndicos e dos gestores para que entreguem para a Conlurb, porque quando vocês entregam para a gente consegue, como cidade, ter uma resposta muito melhor e dado muito melhor em cima da coleta seletiva em relação ao que é feito no Brasil como um todo. Tá certo? Além de alguns problemas que a gente já sabe, que alguns caminhões desses botam ali, tá vendo? Está escrito ali, ó, coletiva seletiva, está escrito lá no finalzinho lá. E aí ele fala que qualquer problema para ligar para onde? 1746. Então a gente já recebeu o problema de 1746 que foi gerado por esse tipo de caminhão. Não é nosso. E não tá autorizado pela Conlurb, essa que é a verdade. Poder fazer essa coleta. Tá? Então fiquem atentos. Vou voltar a afirmar para vocês. Quando você entrega seu resíduo para a Conlurb, esse é o caminho. E aí muita gente questiona, falando, tá bom, Edson, mas eu entreguei para eles e aí não está indo nem para aterro e nem está indo para o meio ambiente. Aí é que está o ponto que muita gente ainda não entendeu. O alternativo, quando a gente coleta, a gente leva para a cooperativa. Lembra que eu falei que tem plástico que não é reciclável? Esse plástico que não é reciclável, a gente volta com aquele caminhão lá, que a gente chama de rejeitão, carinhosamente, coleta rejeito em todas as cooperativas que a gente entrega os resíduos recicláveis e vai para onde? Para o aterro sanitário. Caminho correto. Tá certo? E o alternativo? Não, antes de eu falar do alternativo. Muita gente não sabe como é que chega o resíduo lá, na cooperativa. Então, eu quis botar esse vídeo só para vocês darem uma olhada em todo o processo. Essa é a COP Bandeirante, que pegou fogo, lá da Marcinha. Quem quiser me seguir no Instagram também segue lá, que eu tenho postado bastante coisa para o pessoal ajudar ela, seja fazendo pix, ajudando com algum material, alguma coisa assim, cesta básica, o que for. Né? Então, me segue lá. Tá no meu nome mesmo, Edson.Sanroman. Pode procurar, que Edson com I são poucos e San Román, então aí menor ainda. Então, vocês vão me achar lá no Instagram e aí vocês podem procurar lá, que a gente está falando muito desse problema da Márcia. Mas vamos ver o vídeo aí. Bom, legal. É rápido, mas é assim, é simples. A gente chega com o caminhão, triam, enfardam e vendem. Ponto. Tá certo? É simples, mas dá um trabalho absurdo lá para eles. Mas que bom que tem esse trabalho. E aqui o alternativo, que eu tinha falado. E aí, o alternativo? O alternativo recolhe os resíduos, leva para algum lugar que a gente não sabe onde é, tria isso, e aí me respondam. Será que esse alternativo depois pega todo o rejeito e leva para aterro sanitário? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Está indo para aterro sanitário? E se não vai, está indo para onde? Provavelmente está indo para rio, está indo para o mar, está ficando jogado na cidade, está se criando lixão irregular na cidade com esse rejeito. Então, vejam, quando você tem esse ato de não entregar para a Conlurb, entregar para uma alternativa, você está gerando esse problema na sua cidade. É lógico, Edson, mas eu nunca imaginei isso. Por isso que a gente está aqui hoje no CRA, e é por isso que a gente está em vários bairros. Já estive em Sulacap, na Tijuca, no Jardim Botânico, ontem na Barra da Tijuca, para falar sobre isso. A gente quer um contato maior com a população para poder informar melhor.
tá certo? Por isso que a gente está abrindo tanto canal de informação da coleta seletiva, para que seja mais fácil esse contato, para que a gente consiga, de fato, se unir e fazer esse negócio funcionar. Não que não tenha funcionado, ele continua a funcionar, mas que melhore, que a gente eleve essa régua, tá certo? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. E aí acaba gerando esse tipo de problema, né? É lógico que a gente sabe que a gente passou por período de Covid, uma série de coisas, e a gente teve uma degradação da questão social, e tem muito mais gente hoje na rua coletando resíduo, essa é a verdade. Mas essas pessoas, a gente tem um caso de sucesso na Tijuca, na Praça Xavier de Brito, que me chamaram exatamente por esse problema de ter gente abrindo o saco e sujando as frentes dos condomínios. E a gente foi lá, conversou com uma série de síndicos, e eles aderiram e vem melhorando essa situação. Vem melhorando a situação. E aí os síndicos falam assim, pô, Edson, engraçado, a gente aderiu e melhorou. Só que o que acontece agora? O pessoal vem e para aqui para triar na praça. Eles estão triando na praça. Tá certo? Depois deixam os sacos lá, ou alguma coisa espalhada, né, para depois a Conlurb ter que ir lá, recolher aquilo, limpar a praça, porque o pessoal fez a triagem, deixou o que não interessava e foi embora só com o que eles interessavam para vender, né? Mas tem sido um sucesso nos projetos quando a gente está fazendo a implantação. Mas você acaba criando isso. E o catador de rua ele só vai ter acesso ao reciclado quando você não faz, né, seu condomínio não faz, né, não oferta o reciclado. Simples, simples assim. E aí, muitas das vezes, ele não é da região. Ele está vindo de outra região, para a sua região. Para poder fazer essa coleta, ele nem precisava ter esse trabalho. Lembra que eu falei? Ele poderia estar próximo, com certeza tem alguma cooperativa próxima onde ele mora. Ele poderia estar inserido dentro dessa cooperativa, sem vir para o seu bairro, para abrir os sacos, para rasgar os sacos de lixo. E poderia, sim, ser uma coisa muito melhor, tanto para ele quanto para a gente. Mas tudo depende de quem? De você, de mim. Tá certo? De nós. Né? O pessoal que já falou aqui de nós todos. Para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Não adianta, a gente não vai conseguir virar essa chave se cada um não fizer a sua parte. E a nossa parte é não ofertar tudo misturado. É a gente segregar, entregar e entrar no plano aí do selo azul para que a gente consiga recolher o máximo possível de recicláveis e entregar para as cooperativas. Então, acaba virando isso, né? A rua acaba virando um grande lixão, porque está ali, aberto, começam a mexer em tudo, espalha tudo e fica muito ruim. E aí é mais trabalho para a gente poder limpar a cidade. Ninguém quer a cidade assim, né? Eu não quero ver minha cidade assim. Eu trabalho diuturnamente para que a cidade não fique assim. E você também pode trabalhar para isso, para que a sua cidade fique melhor, não desse jeito. Vamos lá. E aí, lógico, o Edson está aqui falando, eu sou coordenador da coleta seletiva, mas o trabalho, a maior parte é do Gari e dessa turma que está ali na foto ali. Ó. O mérito é deles. Eu estou aqui como liderança, para poder falar, para fomentar, né? Mas eles são os caras mais importantes. Eles é que fazem o dia a dia. Então, por isso que eu sempre boto a foto da minha equipe aqui, que eu tenho orgulho dessa equipe que eu herdei, né? Eu cheguei, essa equipe já estava lá, né? Eu não criei essa equipe. Então, hoje eu estou liderando essa equipe. Tenho o maior orgulho de poder estar liderando esse tipo de... o Exército Laranja, tá certo? Então, muito bom. E o caminhãozinho azul, está sempre lá. Mas vejam, algumas fotos aqui são interessantes. Olha a quantidade de resíduo que sai de um condomínio. Tudo reciclado, tá vendo? Dá para fazer, gente. Acreditem, a gente consegue. E aí muita gente não sabe do caminhão, como eu falei, né? Eu gosto de trazer a foto para ver. A gente tem lá o gaiola, que a gente consegue tirar bens inservíveis recicláveis, né? E a gente tem feito coleta também nas escolas, né? Muita coisa às vezes precisa ser descartada, a gente precisa também pegar esse resíduo e aproveitar ele dentro das cooperativas, a gente tem feito isso. E o nosso caminhão, que eu não chamo de compactador, porque ele não compacta resíduo, isso é muita gente tem dúvida sobre isso. Esse caminhão não compacta resíduo, tá? Ele só coleta, tem aquela pá arrumadora que puxa para dentro do resíduo, só isso, mas ele não tem compactação, porque a compactação atrapalharia quando chegasse na cooperativa e para poder descompactar o resíduo. Então, daria mais trabalho para eles. Então, hoje a gente não tem compactação nesses caminhões. Tá? Aí o QR Code, eu nem sei como é que está o nosso horário.
Eu acho que a gente tá bem. Aqui é o QR Code que eu tinha falado, então agora, nesse momento, eu vou pedir o pessoal aqui, técnico aqui, para colocar só o QR Code aí para vocês que estão vendo via web, e para quem quiser ver aqui também, pode apontar aí seu celular aí e ver. Se não conseguir pegar por causa da luz, não tem problema, quando acabar aqui a sessão eu boto isso aqui de novo, quem está aqui na plateia pode vir de pertinho e abrir o QR Code, e aí você pode cadastrar já seu condomínio. Vai abrir o Google Forms, aí a gente consegue preencher e já cadastrar, para que a gente já entre em contato com vocês e comece a fazer a coleta seletiva no seu condomínio. Tá? Tem um Google Forms aí que vai abrir. Se aparecer alguma coisa comercial de alguma coisa, fecha, porque, lógico, isso daí é gratuito. Então, a gente consegue fazer o Google Forms só para vocês preencherem e já ir para o nosso cadastro lá na nossa equipe da coleta seletiva. Deu tempo? Já foi? Vou passar. Aqui são as 3 associações que já aderiram aí e estão falando, né, do selo azul e apoiaram a gente em fazer reuniões com vários síndicos. Né? Tem a Nova Tijuca, a Associação de Amigos do Jardim Botânico e a Associação de Moradores do Jardim Oceânico. Então, essas 3 associações, e aí eu já fui em Sulacap também, não numa associação especificamente, mas fui em Sulacap conversar com pessoas também do bairro, com síndicos do bairro, e saiu, inclusive, no Sulacap News e tudo mais. Todos que estão assistindo a gente, que quiserem, pode escrever aqui para o CRA vai passar meu contato, está autorizado a passar meu contato, e aí a gente vai aonde for na cidade do Rio de Janeiro atender você, né, atender a população para que a gente consiga fazer a coleta seletiva. Qualquer bairro. Não tem, porque faz só a Zona Sul. Não, em qualquer bairro a gente vai fazer e a gente vai levar a coleta seletiva até você. Tá? E aí, no SCAC, eu botei isso para o final, que no SCAC a gente ia mostrar o vídeo do Sambódromo, né, o que aconteceu e tal, e eu não consegui porque o tempo era curto. Então, hoje eu trouxe para que todo mundo veja o vídeo, porque realmente é um vídeo muito legal, falando sobre esse trabalho, não só da coleta seletiva. Vocês vão ver que tem ali, sim, no vídeo, muita coisa da coleta seletiva, mas o trabalho geral de todas as equipes que trabalham para fazer a limpeza na época do Carnaval. Bom demais, né? Pô, que bom que eu tô lá na Conlube. É uma empresa que acho que é orgulho, aliás, é a maior empresa da América Latina de limpeza urbana, né? Então, mas é muito bom poder estar nessa equipe, fazer parte dessa equipe. Números, vamos lá. E outra coisa, né? Ver no vídeo é legal, mas ver de lá é melhor ainda. Vocês não têm ideia do que é legal ver como que os funcionários estão ali o tempo inteiro, os garis estão ali trabalhando e fazendo o negócio acontecer na nossa frente. Assim, é muito legal. Muito legal. Bom, o que a gente conseguiu fazer esse ano? 47,4 toneladas de resíduo reciclado, retirado do Sambódromo, tá certo? E a gente conseguiu aí 20 garis dedicados a isso, em 2 turnos, né, a parte de manhã e à noite. Basicamente, a gente vira, né, é direto, tem uma equipe que chega, outra vai, chega, outra vai e vai embora. 4 contentores de 1.000 litros, vejam que não é muita coisa, tá? Esse ano a gente fez como teste, e a gente aproveitou para fazer pesquisa, para ver qual era o potencial, para ver ano que vem, né, eu chegar lá para o meu diretor e presidente da Conlube e falar, esse ano a gente pode fazer mais. E a gente vai brigar para dobrar a meta, tá certo?
e 2 pontos de coleta. Um num ponto de um lado, do lado esquerdo, outro ponto do lado direito, lá da Marquês de Sapucaí. E a gente conseguiu 47,4 toneladas. Além disso, esse ano também, aí é mais um gráfico do que a gente foi gerado por dia, não é tão importante, mas aqui é legal a gente ver. Então a gente tem ali, hoje a gente está chamando de orgânico, seria o resíduo que não é reciclável, tá certo? 300 toneladas, a gente teve 20 toneladas ou 20 e poucas toneladas do Sustenta Carnaval, que ontem, inclusive, teve um lançamento lá do projeto especificamente. A gente teve a presença dos nossos diretores, lá do meu diretor, lá da Conlurb, teve o pessoal, a secretária de Cultura do Estado esteve lá, enfim, a nossa secretária de Meio Ambiente também, né, esteve lá presente. Então, foi algo também legal, porque quando a gente viu o início do projeto, assim, poxa, é tanta fantasia que vai para o lixo, vai para o aterro, que a gente não pode reaproveitar isso. Então, foi muito legal esse projeto, eu vi isso de perto acontecendo, e aí teve um resultado grandioso, né? Teve também uma ação do Estado fazendo, junto com a Abralatas, né, cada lata conta, né? E aí conseguiram tirar aí 11 toneladas de latinha lá do Sambódromo, especificamente do Sambódromo, e inclusive entrou no Guinness Book, né? E aí eu vou mostrar depois uma foto ali, porque acho que tinha um evento em Atlanta que fez 6 toneladas no evento, a gente conseguiu fazer 11, então quase que a gente dobra, né, o recorde, tá certo? E 47 toneladas aí sim da nossa equipe da coleta seletiva. Mas se a gente somar as 20 aqui, todas essas toneladas, dá 78. 78 em cima dos 300, 21% de recicláveis. Imagina se a gente fizesse isso na cidade sempre. Tá certo? Sabe quanto a gente faz hoje? 1,64. Eu estou falando do todo, tá? Quando eu começo a ver só da parte que seria potencialmente reciclável, que seria do lixo domiciliar, do resíduo domiciliar, aí a gente aumenta aí para 9 ponto alguma coisa. Tá? Que é o que a gente está batendo de meta hoje. A gente bateu ano passado sempre 9, minimamente 9%, e esse ano 9,6% é a média que a gente tem batido de meta mensalmente, em cima do que a gente tem de informação, mais o que os nossos caminhões levam, a gente está batendo 9,6% em cima do total do resíduo domiciliar. E aí eu estou tirando o RCC, né, que é o resíduo de construção civil, e outros. Então, quando eu falo só do domiciliar, a gente hoje está batendo nessa faixa. Tá certo? Mas 21 seria um número lindo, né? E se o dia que a gente chegar em 21, a gente vai ser notícia no mundo inteiro. E, mais uma vez, só depende da gente, de nós. É uma música que tem assim, né? Depende de nós. Não tem uma música dessa? Não está certo. Aí também algumas fotos da operação nossa lá, né? No Sambódromo, nossa equipe. Aí o Guinness Book, né? E nosso trabalho lá. E mérito todo das cooperativas aí. Saímos no Anselmo Góes, ela Conlurb terá mestre-sala e porta-bandeira da coleta seletiva na Sapucaí, que é o Sorriso, né? Sorriso é tudo, né? Muito bom rodar com ele. E ver o quanto ele levanta o pessoal lá e motiva o pessoal. Aqui são aí os blocos de rua. A gente chegou a fazer algumas campanhas em blocos de rua da coleta seletiva. Aí a nossa equipe de pesquisa, né, do centro de pesquisa, porque foi coletar. Eu falei, a gente precisa coletar isso para poder ter dado. Então, vamos levantar os dados tanto do Sambódromo quanto de alguns blocos de rua. E a gente fez a pesquisa. Resultado da pesquisa, Sambódromo. Está lá, ó, 73,7% de reciclável, potencial reciclável. Tá certo? Estratificando, está lá o plástico, papel. Segue bem similar ao que a gente vê na cidade, tá? Em relação a... Lembra que a gente entrega para a cooperativa 90,4%. Aqui a gente tem os 70 e poucos, mas eu estou falando da composição, né? Plástico, papel, vidro, o metal, e aí o orgânico, finos e outros. Vagalume verde, vagalume ou verde, um outro bloco no Jardim Botânico, né? 53,5%. Lá tinha uma cooperativa, né, atuando, tá certo? E aí quando a gente olha estratificado também, muito similar. A Rocha, um outro bloco de rua, 72,9%. Viram que aumentou? De 50 e pouco para 72, mas aqui não tinha cooperativa, está acompanhando o bloco.
E aí estratificado, mais uma vez, muito similar, mais vidro, né, no bloco de rua, apesar de muitos blocos recomendarem não ter vidro, as pessoas às vezes acabam trazendo e o resultado é isso. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei como é que está o horário. Está legal o horário. Vou abrir para dúvidas. Eu não sei se o pessoal aqui da técnica aqui recebeu alguma coisa lá de pergunta, mas também pode ter as perguntas aqui de quem está aqui com a gente. E agradeço a participação de todos vocês. Vai ficar gravado aqui. Então, legal de ficar gravado e ficar depois no canal do YouTube é que todo mundo pode assistir, compartilhar depois com quem não pôde vir. Hoje foi um dia de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Muita gente pode ter ficado online, se não se inscreveu online pode não ter conseguido, mas vocês que estão assistindo podem depois no canal do YouTube mandar para outros síndicos, para outros gestores, para que as pessoas consigam assistir e ter acesso a essa apresentação. Vamos lá, alguém vai falar lá se tem alguma coisa lá dentro, se não tem pergunta. Alguém aqui quer fazer pergunta na plateia? O Edson, 2 perguntas. O isopor é o quê? O isopor fica qualificado em quê nessa reciclagem? Vamos lá, isopor é um plástico, né? Ele é um plástico com gás, tá certo? É o isopor. Existe um processo de reciclagem do isopor. Durante muito tempo na cidade do Rio, o isopor é reciclável, mas ele não era reciclado, tá certo? Ele é reciclável, mas não era reciclado. Então estava indo no lixo comum. Hoje não. Hoje a gente já tem processo, né, de reciclagem na cidade do Rio de Janeiro. O que a gente precisa fazer, realmente, e a gente tem feito esse papel, é conectar todo mundo que está com esse isopor, porque o isopor realmente ele ocupa, às vezes, um espaço muito grande, né, e o volume dele é grande, mas ele tem um peso muito baixo. Então, você está transportando uma coisa muito leve. Então, existem aí algumas questões de fragmentação dele para conseguir ficar... vamos lá, é cálculo de empolamento, né, você consegue levar ele para um caminhão e ocupar a maior parte do caminhão, como acontece com o PET também, porque acaba tendo ar ali, e aí a gente consegue levar ele para a cadeia produtiva. No passado não se levava. Hoje, você que está assistindo a gente, quem está aqui, bote qualquer bandejinha de isopor, tal, coloquem no reciclado que a gente vai dar destino para ele correto. Tá. Eu vou cadastrar o meu condomínio. Cadastrando ele, quais seriam os passos depois, após esse cadastro? Então, quando você botou ali no Google Forms e preencheu ali, a gente vai entrar em contato. Primeiro a gente vai ver, né, porque a gente tem 3 gerências. Uma gerência da área norte, outra sul e outra oeste. Dependendo da sua área, o gerente dessa área vai entrar em contato e aí vai agendar para poder fazer a implantação do seu condomínio, que aí ele vai lhe informar qual é o dia da semana que passa essa coleta, que ela passa uma vez por semana. E aí, lógico, se tem um volume muito grande e o nosso caminhão passa por aquela rua para atender uma outra rota, eventualmente, a gente também acaba incluindo para poder fazer essa coleta, de repente, 1 ou 2 vezes na semana. Mas hoje, o padrão, 1 vez na semana, a gente coletar o reciclável. E aí a gente vai orientar. Outra coisa que a gente tem feito é a coleta para os grandes condomínios, né, e para condomínios indoor, para evitar de colocar do lado de fora o reciclado e também os catadores recolherem só o que interessa. O que seria o que interessa? Só para vocês saberem, quem está assistindo a gente. Papelão, hoje, deve estar na faixa, o quilo está na faixa de 10 centavos. O vidro, ou vice-versa, tá? E o vidro 15, ou é ao contrário, não sei. Mas é mais ou menos isso, 10, 15 centavos papelão e vidro. Quando eu vou para o PET, já está perto de R$3, 2 e pouco, já teve mais alto. Tá certo? Quanto? 2,50, tá vendo? Já estou atualizado aqui, 2,50, né? E o alumínio, 6 e pouco, 6 ponto alguma coisa, é isso? 6,5, 6,50, 6,80, por aí. Então, vejam, por que mesmo você colocando o seu reciclado na porta do seu prédio, os catadores de rua ainda vão lá e recolhem, e eles só recolhem o quê? O alumínio e a PET. E aí fica para a cooperativa o papelão e o vidro. E aí o que acaba acontecendo? Um problema sério. Porque o que está chegando na cooperativa? Papelão e vidro, que são os que têm um valor mais baixo. Então o que acaba acontecendo? Você acaba desestimulando a criação de novas cooperativas. Ou acabando com as que existem hoje. Porque não está dando acesso ao melhor resíduo para essas cooperativas. A gente tem que brigar por isso. A gente tem que brigar que as cooperativas que já estão instaladas, que são legalizadas, recebam o melhor resíduo.
inclusive a latinha de alumínio e o PET. Tá certo? Além dos outros, né? Aquele, como eu falei, de embalagem de amaciante e tudo mais. Tal. Mais alguma? Tem. O coletor, aquela abóbora, né? Vai ser o mesmo para o reciclagem? Ou o condomínio vai ter que comprar um azul ou um cinza, como você falou? Então, vamos lá. Como a gente vai coletar indoor, né, não vai estar exposto na rua, alguns condomínios têm um volume gigantesco, eles deixam na área deles, quando chega próximo da hora, que a gente tem um range de horário certinho, já traz mais próximo A gente normalmente faz esse trabalho, quando a gente vai no condomínio implantar, nosso gestor vai lá e olha e fala, deixa nesse local aqui, e a gente vai passar em tal horário, a gente já entra aqui e recolhe, mas é rápido, não vai descer, ir lá embaixo, pegar o coletor, puxar para cima, não, porque aí, senão eu atraso a minha coleta, e aí gera um problema enorme para a cidade em produtividade. Mas a gente deixa posicionado indoor, mais próximo do caminhão, para que, junto com os funcionários do condomínio ou os nossos garis, consigam recolher ele ali muito próximo, né, da saída, porque legalmente tem que ficar na porta. A gente está vendo esse problema, diuturnamente a gente está trabalhando e olhando nos condomínios, que se deixar na porta o pessoal acaba abrindo e rasgando tudo, até o reciclado. A gente vê dali do não reciclado, que é pior ainda, porque aí é resto de comida, tudo na rua, quando o condomínio não faz direito à segregação. Mas a gente está pedindo para deixar, né, muito próximo da... Tipo, eu tenho um portão, deixo coladinho no portão, a gente vai pegar e vai levar e fim de papo. Mas essa é uma estratégia que a gente está falando. Mas para implantar, o nosso gestor acaba indo, quem fez aqui o cadastro, ou também pode escrever para 1746, a gente acaba implantando e fazendo essa aproximação com o condomínio para poder acertar quando que começa, como é que a gente vai fazer, e aí informa qual o dia do roteiro, hora e tudo mais. Tá, boa noite. Oi, Edson, já te conheço, tá? Até da Secov lá e etc. Já estou implantando, tá? Foi uma das primeiras que começou a implantar nos condomínios. Eu vi foto sua lá, com o pessoal lá implantando lá. Pois é. E aí o Renato Augusto, né, foi lá, o supervisor. E qual foi a alternativa que a gente deu, né, no condomínio? Até respondendo a dúvida do colega. A gente pode utilizar, por exemplo, se o condomínio não quiser gastar ou não puder gastar, investir em containers, coletores, né, apropriados para a coleta seletiva, a gente colocou um adesivo nos containers abóboras normais, identificando reciclável. E aí, dentro desses containers, a gente coloca o lixo, né, o saco de lixo transparente. Então, já fica identificado, né, os moradores foram treinados, né, os funcionários têm que ser treinados, tá? E a gente deixa dentro realmente do prédio, e quando chega o horário, né, que a gente já sabe quais os horários que a Conlub da coleta seletiva passa, tipo uns 10 minutinhos antes, o funcionário já fica em alerta, e aí passa o caminhão e a Conlub leva, sem estresse, tudo na perfeita organização. Né? Só estou esperando o meu selo. É o selo azul. A gente então, o selo está... então, a gente, por isso que eu falei que a gente está em pré-lançamento. Nossa área de comunicação já pediu para fazer os selos, a gente deve colocar isso na porta dos condomínios, é muito legal. A gente vai colocar no site, né, como eu falei aqui da prefeitura, lá da Conlurb, o nome de cada um dos condomínios que aderiram, porque a gente está buscando gerar valor para isso, né, para esse condomínio. Né? Então, é importante que a gente identifique, ó, esse condomínio aqui, até no futuro, espero eu que a pessoa tome uma decisão, inclusive, de ir para um condomínio e falar assim, cara, eu valorizo mais esse do que aquele, porque esse aqui faz a coleta seletiva. Isso agrega valor para o condomínio. Eu ia falar isso para você. No passado, eu tive um condomínio que eu paguei uma empresa cadastrada no INEA para fazer a coleta. Tá? E ela tinha essa identificação de condomínio sustentável. Eu te digo que a movimentação, o interesse por novos condôminos, novos inquilinos para esse condomínio aumentou absurdamente por causa daquele selo. Porque aquele selo chamou a atenção e as pessoas viram assim, nossa, então eu quero morar aqui, porque quem tem essa mentalidade já inserida, né, se preocupa muito com isso e se interessa muito. Então, isso é um diferencial, valoriza realmente o condomínio, e eu estou assim, ansiosa esperando o selo azul da Conlub para poder botar nos meus, para poder valorizar esses que eu já estou com um projeto de vocês. Legal, obrigado pela sua declaração. Eu acho que isso acaba ficando gravado, não sei se já parou a gravação que vai para o YouTube, segue ela, né? E o que ela está falando vai entrar, né? Que bom, porque isso é bom para poder realmente apoiar quem está assistindo, ver que de fato, e a gente vai falar dentro da ABAD, do Secov,
A gente vai fazer evento junto com a Abade Secov falando sobre isso, e eu espero que você esteja lá para dar essa declaração, porque quando um síndico começa a falar isso, sabe, dá credibilidade a todo o trabalho que a gente está fazendo, e aí mostra que realmente a gente está no caminho certo, a gente apontou para o lugar certo. E vai receber o selo azul, pode ter certeza disso. Fiz parte, né? Fui até coordenadora adjunta da Comissão de Administração de Condomínios ano passado. Esse ano não estou mais, mas assim, tudo que é novidade, tecnologia, sustentabilidade, coisas que venham a agregar valor para dentro do condomínio e melhorar a qualidade de vida dos moradores, essa eu acho que não é nem futuro, é o presente. A gente tem que pensar nisso e poder trazer para dentro dos condomínios esse diferencial. Então, toda empresa ou todo órgão público que puder fornecer isso, eu tenho certeza que vai se valorizar e vai se destacar no mercado. Perfeito. Tá bom? Legal. Obrigada, boa noite. A gente tem discutido isso aqui, né? Como eu falei, eu sou conselheiro aqui do CRA, e aí nas plenárias a gente, inclusive, discute muito isso. Inclusive do CRA. E o CRA inova muito em relação a isso. Nosso presidente, o Wagner Siqueira, sempre afirma, gosta de falar isso em plenário, inclusive, e nas palestras. O CRA já não usa papel há muito tempo, né? Então já é um conselho diferenciado. Então, não é à toa que tem a gestão de condomínio, né? A Comissão Especial de Condomínios, que é uma comissão importante dentro do CRA, e é uma comissão que a gente vai dialogar muito nos próximos passos aí do desenvolvimento do projeto Selo Azul. Legal, obrigado. Sim. Boa noite. O catador de coleta seletiva, ele é considerado para vocês um agente ambiental? Então, hoje existe uma CBO, Código Brasileiro de Ocupação para Catadores. Sabia disso? Não. Hoje tem. Hoje já tem uma CBO específica para catador, né? Eu acho que eles não classificaram como agente ambiental, não. E vou te falar, acho que até as próprias cooperativas querem ser chamadas de catador mesmo. Eles têm orgulho de falar, não criar eu sou agente ambiental. A gente sabe que eles são agentes ambientais, porque eles estão ajudando a fazer a triagem e reinserindo esse material na indústria. Eles fazem esse trabalho. Então, a gente segrega em casa, mas eles fazem trabalho de triagem e mandam e vendem para a indústria. Então, eles são agentes ambientais, com certeza são. Mas existe uma CBO, e se eu não me engano, eu não consigo te falar agora exato, mas depois que acabar aqui, eu posso olhar no celular, pode olhar aí que tem uma CBO hoje, um Código Brasileiro de Ocupação, só para eles que foi criado, e eu acho que a classificação é como catador mesmo, catador de resíduo. Isso foi discutido um tempo atrás, eu não participei dessa discussão, mas eles gostavam muito, não, deixa a gente é catador mesmo. Pode ver que com a chegada do novo presidente, eles voltaram a falar, como é que é? 519205. Catador de material reciclável. Catador de material reciclável, tá vendo? Então, hoje tem uma CBO só para isso. Então, você vê a importância dessa categoria, a importância para todos nós, para esse trabalhador que está lá também sempre trabalhando em cima do resíduo que a gente entrega para eles. E eu quero entregar mais. E vou reafirmar, eu só vou conseguir entregar mais quando o condomínio, quando vocês da população começarem a entregar para a gente, nas nossas rotas, mais material reciclado. Tá? Respondido? Legal? Tem mais alguma? Diga. Isso aqui é uma pergunta familiar. Meu enteado, que é biólogo. Sim. Ele tem uma dúvida. Como está sendo feita a reciclagem de vidro no Rio de Janeiro? Ele falou que existem poucos lugares para esse tipo de material. O vidro, assim, como a gente apoia as cooperativas, mas a gente não entra em negociação, nada disso para a própria cooperativa. Mas, lógico, a gente conversa, dialoga ali, o vidro acaba indo, tem algumas empresas, eu não vou falar a marca, eu não estou aqui para fazer comercial de empresa, mas algumas empresas estão fechando acordo com algumas cooperativas para comprar, fazer aquisição desse vidro. Empresas que emitem, né, que produzem, né, seus produtos embalados em vidro. Então, elas estão começando a fazer parte da logística reversa, né, que no Brasil a indústria precisa retornar com 22% só, né, do que ela gera. Eu acho que o ideal no mundo vai atingir qualquer dia que tem que ser 100%. Né? Existem empresas que já têm esse foco. Tudo que elas geram, que ela não consiga retornar com a sua embalagem. Mas ela investe
em cooperativas, ela investe em processos, né, que façam com que a reciclagem aumente dentro da região. Isso é muito importante. Isso a gente tem que fomentar mais. De fato, a gente tem que ter mais investimento nas cooperativas e nessas áreas que realmente fomentem a reciclagem. Mas vidro, especificamente, tem essas empresas e a gente vê muito, eu não gosto de falar muito disso não, mas muita coisa vai para Minas Gerais e São Paulo. A gente tem poucas indústrias que fazem reciclagem de alguns materiais aqui no Rio de Janeiro, né? Isso é outra coisa. A própria embalagem Tetra Pak, a gente tem que mandar para o Sul ou para São Paulo. No Rio de Janeiro não existe o processo de reciclagem da Tetra Pak no Rio de Janeiro. Por quê? É uma cidade enorme, tem com certeza uma quantidade de material enorme. Por que não tem no Rio de Janeiro? Então essa é uma pergunta que a gente tem feito, e eu participo de vários, como vocês viram aqui no início, eu falei um pouquinho da Alerj, enfim, aqui dentro do CRA, não só porque eu estou na Conlur, mas eu sempre fui engajado em relação a isso. Então assim, a gente tem discutido muito isso. Por que no Rio não tem? Então a gente tem que fomentar isso, mas hoje boa parte do reciclado sai do Rio de Janeiro e vai ser produzido fora do Rio. Tá? Mais alguma? Lá. Vamos. Boa noite, meu nome é Sheila. Boa noite. Na verdade, eu gostaria mais de saber a respeito da reciclagem hospitalar, né, que eu estou no ramo farmacêutico e para mim seria interessante, né, saber mais a respeito. Sheila, né? Sheila, deixa eu te falar. Existem acordos setoriais, né? A questão da logística reversa de remédio, especificamente, é específica desse setor, né? Não iria na coleta seletiva nossa. Veja que quando eu mostrei aqui os dados ali, tem algumas coisas que estão indo lá e não deveria, né? Não deveriam estar indo para a coleta seletiva e nem para o aterro sanitário. Teria que ter um outro caminho da logística reversa. E também a gente tem dialogado. Por isso que é importante a gente ter dado para poder mostrar para a indústria que está produzindo como é que ela está fazendo para poder retornar com isso. Porque aí é um caso tão sério quanto pilha, bateria de carro, pneu, tem uma série de itens que a gente não recolhe, que são especificamente de acordo setorial de logística reversa. Então, junto ao Ministério Público, a gente tem dialogado sobre isso para a gente achar formas de fazer essa logística. O que eu vejo são algumas farmácias hoje, né, terem alguns locais para que você que tem um remédio que venceu, você ir lá e colocar naquela caixinha dentro da farmácia. E aí, como ela está inserida dentro dessa indústria, fazer com que seja descartado da forma correta. Não sei nem se é reciclável, né? Porque não é a embalagem só, mas o remédio que está ali dentro que sobrou. Então, de alguma forma, ela vai dar a tratativa correta para aquilo dali. O resíduo hospitalar é diferente, né? O resíduo hospitalar ele tem uma questão biológica e tudo mais. Eu fui palestrar no Albert Einstein em 2014, e lá eles tinham uma autoclave gigantesca. Eles simplesmente botavam todo o resíduo hospitalar dentro da autoclave, autoclavava aquilo dali, e aí agora ele não tem mais risco. E aí o pérfuro cortante, eles picotavam tudo, quer dizer, eles faziam todo o processo internamente no Albert Einstein, para que esse resíduo no final, ele não tivesse nenhum tipo de... Ele não saía dali para contaminar nada do lado de fora do hospital. Lógico, é um hospital de referência mundial, é um hospital que não tem fins lucrativos e investe muito em tecnologia e também em resíduo, no tratamento do resíduo. Então eu vi isso de perto lá. Mas o resíduo hospitalar, hoje ele é coletado específico, tem que ser contratado, ele é coletado por caminhões específicos, né, de coleta de hospitalar e destinado para o destino correto, que é o destino que tem padrão do resíduo hospitalar. Respondi? Ok, obrigada. Nada. Vamos lá, tem mais uma aqui, ó. Aqui, ó, Clínica da Família está aceitando também. Vamos lá. Ela falou aqui que a Clínica da Família também está aceitando o remédio tal que venceu para poder fazer o descarte correto. Outra informação, obrigado, tá vendo? O público também ajuda a gente. Tem um público que sabe mais do que a gente em algumas coisas, tá vendo? Vamos lá, mais alguma? Tem alguma pela web? Não, né? Então, beleza. Então, o pessoal comentou, mas não perguntou. Então, tá bom. Mas depois, se quiserem perguntar, né, a gente tem aqui o CRA, os canais do CRA. Eu agradeço a todos aqui a presença. Foi um dia de chuva, né, que na cidade deve ter sido difícil chegar aqui. Então, agradeço quem estava aqui presente. E quem está assistindo a gente online aí, não desista, insista. A gente consegue fazer uma coleta seletiva melhor.
e né, melhorar nossa reciclagem, né, na cidade do Rio de Janeiro. Obrigado.